E aí, quando que foi esse momento? Eu sei que foi recente, mas como é que veio à tona tudo isso de você com política, de desmistificar todos esses termos e falar tão abertamente mais claro, enfim. Da onde veio essa sua paixão por política? Como começou? Conta essa história. Eu acho que foi uma grande coincidência, na verdade. Como eu disse, eu estava lá na advocacia, trabalhando, dando aula, e eu sentia que eu precisava falar além da minha bolha. Uhum. Isso, assim, eu me incomodava um pouco com o fato, engasgou com pão de queijo, né? Tô esforçando. Quer uma água? Eu queria um café. Você não quer café, por favor? Eu me incomodava com o fato de os advogados falarem muito só pra gente, sabe? Com um vocabulário que só a gente entende. Eu tava ali com a minha família ou com os meus amigos e o pessoal falava, cara, eu vejo uma notícia, eu não entendo nada. E aí vem um advogado comentar e eu entendo menos. Então, e aí? Eu sou tipo o senhorzinho, sabe? Do mel. Eu sou isso. Do mel. Que não entendeu? entendo muita coisa. Mas, cara, posso falar? É muito normal, assim. Gente, se a mas 90%, 95%, 99%. Tá. Se a gente começar a conversar, você falou do teatro. Se a gente começar a conversar sobre teatro, você começar a falar dos autores, eu não vou saber. Por quê? Porque eu não estudei isso. Sim, cada um na sua área. Exato. Então é normal que as pessoas não entendam, sabe? O que eu acho que era... Primeiro que falar muito difícil é excluir as pessoas de um debate que tem importância para a vida delas, principalmente quando o direito passa a se relacionar com a política e as pessoas discutem nesse lugar. É porque você cresce escutando falar... Eu cresci escutando, vou votar no menos pior, né? Política é só roubo, é só isso aqui, eu vou votar no menos pior. Eu cresci com isso. E aí, e as pessoas falam difícil, e aí você não traz as pessoas pra política, ou pra qualquer outro assunto. E se você diz, pô, não sei, tem uma reação tipo, não sabe, nossa, como assim não sabe? E eu falava, cara, mas qual o problema de não saber? Ninguém sabe de tudo. Exato, a gente não sabe de um monte de coisa. Obrigada, Manu. E aí eu decido... Não, obrigada. Obrigada. Eu decido... Bonita essa xícara, né? Eu gostei, né? Chique. Eu decidi, primeiro, foi uma coisa assim, vou falar nas redes sociais. Como? Com que frequência? Aonde? Eu não tinha nada. Eu tinha assim, às vezes, meu Instagram era fechado. Aí em 2019 eu abri. Então, é uma maior loucura. Gente, que loucura mesmo. Nossa, depois eu quero saber como vocês se conheceram, você e o Thiago também. Na academia. Não quero esquecer esse tópico. Aí eu abri meu Instagram, assim, a pessoa sem nenhuma noção, o Thiago Cedra que tá ali, ó, ele conhece todo esse rolê. Já nessa época? Ele já era meu amigo. Mas e por que você resolveu abrir? Né? Porque era isso, eu falei, sei lá, se eu puder atingir algumas pessoas com aquilo que eu acho importante, simplificar para algumas pessoas, tá bom, não tinha nenhuma grande pretensão. Mesmo. E tinha alguém que já fazia isso, que você escutava e falava, pô, eu gosto do que essa pessoa fala? Não. Eu não porque não era nem não era algo estruturado, entendeu? Eu não pensei assim, tá bom, agora eu vou fazer um produto nas redes sociais. Não, eu postava completamente, era randômico. Eu postava um post hoje, um post daqui a 2 meses. E nesse intervalo, tava lá o Instagram vivendo. Calma, mas isso fechado ainda. Não, aberto. Depois? Não foi uma coisa tipo... Tá bom, ela advogava. Tinha tempo pra nada, de certo. Não era assim. Não foi assim, vou abrir, então agora... Toda segunda, terça e quarta. Não, meio-dia, vou postar. Não, nada, zero. Tá. E eu fazia uns posts assim, era nos stories. A primeira vez que eu gravei no IGTV, eu queria morrer, eu apaguei depois. Eu ia falar, quero ver. IGTV é dificílimo. E quem te influenciou? A gravar? Sei lá, acho que o Thiago falava, pô, grava um IGTV que fica ali, né? As pessoas podem assistir mais vezes. E eu, desesperada, porque é uma coisa muito estranha, você fala com uma tela. Achava estranho isso. Foi o quê? Qual o assunto? Foi... eu comentei um documentário, não lembro. Tá. E aí... Calma, isso foi em 2020? Foi em 2019. E tem uma história com o Rafa Kalimann. Pois é. Rafa Kalimann fez um clipe do Jetlag. O meu marido, Thiago Mansur, é um dos integrantes do Jetlag. E eu ajudava o meu marido a fazer os... tem essa história antes. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas. Então eu tava lá advogando, tudo certo. E a história vai fazendo assim, desculpa, galera. Eu vou tentar uma linearidade em algum momento. Tava lá advogando, fazendo minhas coisas, e aí eu conheci o Thiago na academia, depois eu te conto. Tá. E ele DJ, e aí eu comecei a dar uns pitacos naquilo que eu podia dar pitaco. Então, videoclipe, eu achava super legal, tinha essa coisa da moda que eu gostava. Então, eu fiz o clipe de Brisa, do Thiago, tem Azul, vocês conhecem Azul? Sim. A Azul fez o clipe, eu que fiz o figurino inteiro dela.
Não, a Azul virou minha filha um tempo. Ela ia em casa, eu fazia crepioquinha. Total. E aí vestia. A Azul usou minhas roupas em muito show. Eu vestia ela pra muita coisa. Cara, eu ia falar, vocês são parecidas até. Acho que vocês são ela altas. Ela só é bem maior que eu. Sério? Ela tem 1,80. Azul é Você tem quanto? 1,71. Ah, tá. A gente tem a mesma altura, então. Acho que tem. E aí eu comprava. E aí tudo que eu não podia usar na minha vida de advogada, eu comprava, porque ela calça o mesmo número que eu. Então, assim, eu tinha. Qual que é? É 39. Gente, eu posso usar as coisas dela e tudo! Bom saber, porque eu também posso usar a sua. Sim. Você vê que essa fala tem um perigo, Com né? certeza. E da Load, que é a minha marca, tá? Inclusive. Tá, combinado. Tem presente pra você. Olha, adoro ganhar presente. E aí eu comprava, assim, tipo, bota acima do joelho vermelha, prateada. E eu ia usando. Aí eu conheci Rafa Kalimann e ela foi fazer um clipe do Jetlag. E eu tava lá. Foi um dia muito engraçado, até porque eu gravei com a Rafa Kalimann o dia inteiro, peguei um voo pra São Paulo e fui dar aula no Mackenzie, na pós-graduação em Direito. Tipo, nada a ver. Então, era isso. A minha vida já era meio... high-low ali, né? É isso. Aí, eu... Aleatória. Tem gente, quando as pessoas nas redes sociais, às vezes falam assim, ai, preferia quando você era uma coisa só. Eu falo, gente, mas eu nunca fui. Uma coisa só, gente. Só. Mas tá, aí... Fui fazer... chato ser uma coisa só, né? Eu acho. Mas é que tem gente... Não sei se não acha também, ou se tá preso nessa construção. Mas enfim. Não, aí, se a gente for parar pra pensar, é outra linha aí pra gente, que a gente pode percorrer, porque eu acho até um assunto interessante. Sim. Mas aí, tá bom, tava lá com a Rafa, e nessa oportunidade, a gente tava no Rio de Janeiro, ela sentou um dia comigo na cama e falou assim pra mim, cara, eu te acho tão legal, eu acho que você tem tanta coisa importante pra falar, você já me ensinou tanta coisa, ia ser tão legal se você falasse isso pra mais gente. Caramba! E eu falei assim, mas Rafa, eu tenho meio medo, não sei se eu conseguiria lidar com a exposição. Ela falou, mas você já pensou que você poderia impactar a vida das pessoas? Porque a Rafa é muito isso, né? Muito. Muito. E ela toca no coração, né? E eu sentada naquela cama e ela falando, olhando pra mim, dizendo, porque eu percebo que você tem esse interesse, é genuíno e tal. E eu lembro que aquilo ficou comigo ali. Foi no começo do ano. E ficou. E aí eu lembrei, deu mais jovem, eu pensando também em prestar jornalismo, eu com medo de não aguentar a exposição, e pensei, poxa vida, será que eu tô anulando esse lado meu por receio do que pode acontecer? E o que eu vou perder de possibilidade de satisfação na vida? Então eu abri, mas eu abri ainda com um pouco de medo. E eu tinha razão de ter medo. Eu fui extremamente ridicularizada pela galera da minha área. Muito. É que hoje as pessoas dizem, a gente sempre soube, ia ser muito legal e tal. Mas foi muito difícil. Porque imagina você ter construído uma carreira por uma área e aquilo é o que você tem de certeza. E é pra onde você pode voltar se der errado, assim. E as pessoas começam a mexer com essa chance de retorno. Tipo, você se acabou, porque agora você perdeu a credibilidade e você tá passando vergonha e você nunca mais vai conseguir fazer o que você fazia. Dá medo pra caramba, porque eu não tinha nada, eu não tinha seguidor, não trabalhava com isso, não fazia publicidade, não era contratada pra nada, então eu só abria meu Instagram e falava, como muita gente quando começa. E também como muita gente quando começa, eu tive pouca gente pra falar, porra, que legal, sabe? Tive as pessoas que me importavam, meu marido, minha família, mas eu tinha muita gente jogando balde de água fria. Mas talvez seja porque você era mulher também? Eu acho que ali? também. Eu acho que isso pesa. Acho que o direito é um mercado tradicional e as pessoas não estão tão acostumadas com esse fazer muitas coisas. Então eu lembro de um advogado que é meu amigo, ele continua meu amigo, ele pediu desculpa depois, só pra pontuar, mas... ele também... Eu tava no carro, eu tinha ido eu lembro, assim, essas coisas que marcam a gente, né? A gente lembra do lugar, que a gente já tinha voltado de Campos do Jordão, tinha viajado com o Thiago, e tinha feito alguns stories, não só falando sobre direito, mas falando também sobre viagem, sobre normal, igual a gente faz no Instagram, é isso. E aí eu cheguei em São Paulo, tava dirigindo, ele me mandou um áudio me mandou uma mensagem primeiro, falando assim, você tá parecendo um youtuber. E eu falei, isso é uma crítica ou um elogio? Aí ele falou, é uma crítica, você tá passando vergonha, volte pra advocacia urgente. E eu fiquei mal, porque a gente tem medo de estar passando vergonha, né? Quando a gente se coloca, sempre dá. É igual pra todo mundo. E eu lembro de ter mandado um áudio, assim, segurei o choro, né? Aquela coisa de não vou dar o braço a torcer, e falei pra ele, olha,
deve ser muito difícil pra alguém como você que só faz bem uma coisa, assistir uma pessoa que faz bem aquilo que você faz e várias outras. Então eu sugiro que você pare de acompanhar. Aí as pessoas nos dizem, uau! Mas aquilo mexeu comigo pra cá, tanto que eu lembro o momento que eu ouvi. E eu... Enfim, isso é complicado porque eu podia ter desistido, entendeu? E aí eu não estaria vivendo a vida que eu gosto de viver. Então foi uma transição complicada. Eu acho que eu não me joguei de vez, um pouco por causa disso também. E toda vez que eu encontrava amigos, as pessoas diziam, nossa, as pessoas estão falando de você. As pessoas estão ridicularizando. Em todo lugar que a gente vai, as pessoas se ridicularizam. E eu falava, cara, o que eu fiz? Que ideia foi essa? Por que eu abri essa porcaria? E aí eu tinha participado antes de tudo isso, de um debate na Record News. Sobre um tema X, sabe assim, precisamos de um especialista para falar disso? E eu fui. E um diretor de lá tinha visto e me chamou para fazer uns testes. Acabou não rolando esses testes que eu fiz e tal. E aí ele foi para a CNN e me chamou para a CNN. E nesse mesmo tempo. As coisas têm um intervalo de meses, assim. Demorou. Desde que eu saí do escritório, comecei a fazer esses stories absolutamente randômicos, até eu chegar na CNN, teve um bom ano e meio, quase 2. Tá, mas eu não sei se te tranquiliza, mas assim, todo mundo que começa na internet é ridicularizado. A gente sempre fala isso, que quando a gente começou também não existia ninguém que fazia, todo mundo zoava, e hoje as pessoas pedem stories de graça. E a gente falam que te deram força, não falam? Falam. Gente, sempre soube que você tinha esse talento. Sempre soube que você nasceu pra isso. E você fica pensando, oxi, eu não lembro por que você não me falou na época que eu tava precisando escutar, né? Que eu tava ali desesperada pensando, será que... Cara, eu fico de cara, assim. Tem gente que vem me falar, nossa, você nasceu pra isso. E eu fico assim, ó. Jura? Eu lembro que comigo, teve uma época que as minhas amigas falavam assim, nossa, você só anda com essas amigas blogueirinhas. Aí eu falei, lógico, porque elas não zoam do que eu faço. Elas fazem junto comigo e me ajudam. Aconteceu comigo também. E você esqueceu dos seus amigos. Eu falo, tá bom, entendi. Vocês estavam tudo tirando sarro da minha cara. E aí... eu tenho que estar aqui disponível pra vocês. É a vida que segue. Exato. E que bom que a gente não desistiu. Então, não desista. Entendeu? Larga a mão desse povo que tá falando pra você que você tá passando ridículo, que eles que são ridículos.